Seus olhos reluziam de satisfação enquanto ele atirava os papéis da transferência sobre a minha mesa. A chuva castigava as janelas do nosso escritório no centro da cidade, em perfeita sintonia com a tempestade que se formava dentro de mim. Millie, a partir de segunda-feira, você será transferida para West Branch, anunciou Victor, os lábios se curvando em um sorriso que só podia ser interpretado como prazer diante da minha demissão iminente. Por um instante, a sala pareceu girar levemente. West Branch, a piada interna da empresa, o buraco negro onde as carreiras vão para morrer, essa filial fecha em 30 dias. Respondi, esforçando-me para manter a voz firme enquanto 20 pares de olhos fingiam não observar, vindos das baias ao redor. Victor se aproximou o suficiente para que apenas eu ouvisse o que ele disse em seguida. Encare isso como uma chance de fortalecer o seu currículo. Boa sorte! O sorriso irônico que veio depois deixou tudo claro. Meus dedos tremiam quando ergui o papel. Os funcionários da filial West Branch haviam sido avisados com 30 dias de antecedência semanas antes. Os clientes já tinham sido comunicados sobre o encerramento. Os equipamentos estavam programados para retirada. Aquilo não era uma transferência, era uma sentença. O verdadeiro motivo pairava entre nós, não dito, mas evidente para todos que estiveram presentes na reunião trimestral da semana anterior. Eu havia questionado a decisão de Victor de abandonar nossos clientes fiéis do mercado intermediário em favor da busca por clientes de alto poder aquisitivo. Apresentei números, projeções e precedentes históricos. Fiz com que ele parecesse despreparado diante da equipe executiva, e agora estava pagando o preço. O gerente da filial se desligaria oficialmente no dia seguinte. Você assume na segunda-feira pela manhã, continuou ele, já se afastando. Enviei uma cópia para o RH. A transferência não é negociável. A chuva encharcou minhas roupas enquanto eu aguardava no ponto de ônibus naquela noite. 3 anos de semanas com 60 horas de trabalho, fins de semana sacrificados, férias adiadas, tudo apagado com uma única assinatura. Meu telefone vibrava com mensagens de colegas, alguns oferecendo apoio, outros mantendo uma distância calculada do recém-condenado. A segunda-feira chegou sob um sol impiedoso. A West Branch ficava em um centro comercial decadente, espremida entre uma loja vazia e uma sapataria barata. As letras da fachada estavam desbotadas para um azul pálido, quase invisíveis contra o céu encoberto. Lá dentro, o carpete estava gasto nas áreas mais movimentadas e os computadores pareciam relíquias de museu. 5 funcionários levantaram os olhos quando entrei, com expressões que misturavam confusão e compaixão. Ninguém se deu ao trabalho de avisá-los que uma nova gerente chegaria para supervisionar o último mês de funcionamento. Sou Millie, disse, colocando minha única caixa de pertences sobre a mesa mais próxima. Pelo visto, sou a nova gerente de vocês. Uma mulher de cabelos grisalhos e olhar cansado se aproximou. Sou Betsy. Fui gerente assistente desta filial por 16 anos. Não sabia que mandariam alguém novo. Sinceramente, é perda de tempo. Ela apontou para um pequeno escritório com paredes de vidro. É seu, imagino, pelo que ainda vale. O escritório do gerente não tinha nada além de manuais de treinamento ultrapassados e arquivos vazios. Uma espessa camada de poeira cobria tudo. No canto da mesa, havia uma pilha de pesquisas de satisfação de clientes, a maioria lamentando o fechamento da West Branch. Na hora do almoço, o cenário já estava claro para mim. Aquela agência havia sido sufocada de forma sistemática. Seus pedidos de atualização tecnológica haviam sido negados por anos. O material de marketing estava completamente defasado. O orçamento destinado ao relacionamento com clientes havia sido cortado havia 18 meses. Ainda assim, aquela equipe de 5 pessoas atendia quase 200 clientes fiéis que se recusavam a mudar de agência, apesar dos esforços da matriz para empurrá-los para fora. A maioria dos nossos clientes é imigrante ou aposentada, gente que está conosco há décadas, explicou Betsy, entregando-me relatórios de desempenho que a sede aparentemente havia ignorado.
Victor havia deixado claro 3 anos antes que aquele já não era o perfil de cliente desejado. Naquela noite não consegui dormir. A sensação de injustiça ardia no meu peito. Victor me enviara para lá para falhar, para apenas processar papelada em silêncio até o fechamento da agência, adicionando uma nota final humilhante ao meu histórico profissional. Peguei o mapa da região que havia retirado da filial. Algo naquele lugar não saía da minha cabeça. A área comercial parecia diferente do que eu lembrava. Abri o laptop e acessei o site de desenvolvimento urbano da cidade. A ficha caiu como um choque. A West Branch ficava exatamente a 4 quarteirões do River District, o grande projeto de revitalização que transformara antigos armazéns na incubadora de pequenas empresas que mais crescia na região. Mais de 300 startups haviam se instalado ali apenas no último ano, e centenas mais eram esperadas. E a nossa empresa possuía uma filial, a única instituição financeira a uma curta distância a pé. Continuei investigando. A matriz havia encomendado uma análise de mercado regional no ano anterior, mas focada exclusivamente em áreas residenciais de alto padrão. Eles não haviam percebido a transformação comercial que acontecia logo ao lado da nossa West Branch. Meu coração acelerou enquanto conectava os pontos. A West Branch tinha algo que nenhuma outra possuía: acesso direto a centenas de novas empresas que precisavam de serviços financeiros. Às 5:30 da manhã, eu aguardava a chegada de Betsy para abrir a agência. Preciso entender uma coisa, falei, apontando para o mapa. Quantas dessas novas empresas têm conta conosco? Nenhuma, respondeu ela. Tentamos alertar a sede sobre a revitalização, mas cortaram nosso cargo de desenvolvimento de negócios há 2 anos. Disseram que deveríamos focar no fechamento organizado. Agora tudo faz sentido. Já não se tratava apenas da minha carreira. Eram 5 pessoas prestes a perder seus empregos porque executivos arrogantes se recusavam a enxergar a oportunidade bem diante deles. O que você diria se eu dissesse que temos 30 dias para salvar esta filial? Perguntei. Betsy soltou uma risada curta e amarga. Talvez você diria que eu enlouqueci, ou não entende como esta empresa funciona. Talvez um pouco dos dois, admiti, mas não vou desistir sem tentar. Antes de seguirmos, quero agradecer por embarcar nessa jornada comigo. Se essa história despertou seu interesse até aqui, considere curtir e se inscrever para acompanhar mais relatos como este. O apoio de vocês é essencial e ajuda outras pessoas a encontrarem histórias como essa. Agora, permita-me me apresentar de forma adequada. Meu nome é Millicent Walsh, Millie, para amigos e colegas. Antes dos acontecimentos que vou relatar, eu era diretora regional de operações, com 8 anos de casa. Cresci dentro da área de atendimento ao cliente até alcançar a gerência, construindo uma reputação como solucionadora de problemas e analista de dados. Eu vivia entre planilhas e melhorias de processos. Não era um trabalho empolgante, mas era honesto, e eu era boa no que fazia. Cresci vendo meus pais imigrantes trabalharem em múltiplos empregos para conseguir acesso a serviços financeiros básicos, muitas vezes explorados por agiotas porque as instituições tradicionais os ignoravam. Essa vivência moldou minha paixão por serviços bancários acessíveis e alimentou meu atrito com Victor. Victor Harman havia se juntado à equipe como executivo regional 10 meses antes, contratado para modernizar nossa estratégia. Sua visão era voltada exclusivamente para clientes de alta renda. Quando os números trimestrais não melhoraram de imediato, ele começou a fechar filiais consideradas de baixo desempenho, começando por aquelas que atendiam bairros da classe trabalhadora. E isso nos traz de volta à West Branch e às 5 pessoas que agora me encaravam como se eu tivesse sugerido uma viagem à Lua. Além de Betsy, havia Rajan, o caixa de empréstimos que trabalhava ali havia 23 anos. Lídia, representante de atendimento ao cliente que cursava administração à noite. Paulo, gerente de empréstimos que conhecia cada pequeno empresário do antigo bairro.
e Grace, responsável pela abertura e encerramento de contas. A matriz nos descartou, disse Paulo, cruzando os braços em sinal de defesa. Já enviei 3 projeções de negócios para River District, eles nem respondem mais. Abri meu laptop e mostrei a pesquisa que havia feito durante a madrugada. A empresa não enxerga o que temos aqui, mas isso não significa que não possamos mostrar. Mostrar o quê, exatamente? Perguntou Lídia, com ceticismo. Que consigamos abrir algumas contas novas antes de fecharem tudo? Eles já avisaram os clientes que vamos encerrar, completou ela. E se conseguíssemos 50 novas contas comerciais em 30 dias? Questionei. E se provássemos o potencial de receita? Isso representa 10 vezes o que esta filial gera hoje. Rajan balançou a cabeça. Mesmo que conseguíssemos, Victor nunca admitiria que errou. Ele vem desmontando filiais como a nossa desde que chegou. Não estou tentando convencer Victor, expliquei, sentindo a primeira centelha de algo que não sentia havia dias, esperança. Grace, que até então permanecera em silêncio, inclinou-se para frente. Como? Fazendo exatamente o que esta filial sempre deveria ter feito, servir a comunidade. Só que agora a comunidade mudou e ninguém se deu ao trabalho de perceber. Naquele dia, avaliamos com franqueza o que tínhamos em mãos. 5 funcionários comprometidos, uma filial ultrapassada e apenas 30 dias até o encerramento definitivo. Os sistemas indicavam que não havia orçamento para marketing, nenhuma verba destinada a ações comunitárias e nenhuma projeção além de um fechamento organizado. Antes de tudo, precisamos compreender o que esses novos negócios realmente precisam, eu disse, abrindo um mapa sobre a mesa da sala de descanso. Paulo, você tem experiência com contas de pequenas empresas. O que atrairia essas startups? Paulo falou sobre aprovações rápidas, condições flexíveis para novos empreendimentos e, principalmente, alguém que entendesse os desafios específicos do setor. O que exatamente é o oposto do que nossa abordagem premium oferece, comentou Betsy. Assenti em silêncio. Precisamos encontrar essas empresas onde elas já estão, literalmente. Meu plano era ousado, mas direto. Enquanto a sede acreditava que estávamos apenas lidando com a papelada do fechamento, transformaríamos a filial em um centro de desenvolvimento de negócios voltado exclusivamente para startups do River District. Isso é suicídio profissional, alertou Rajan, embora eu tenha percebido um certo brilho curioso em seus olhos. Victor vai esmagar qualquer iniciativa que dê certo nesta filial. Provavelmente, concordei, mas eu já estou morta nesta empresa. Todos nós estamos, então é melhor lutarmos até o fim. Grace se manifestou, com a voz tranquila, porém firme. Tenho contatos no escritório de administração do Distrito do Rio. Meu primo trabalha na gestão deles. Lídia pegou o celular. 3 colegas da minha faculdade de administração trabalham em startups lá. Eles vivem reclamando de ter que cruzar a cidade para resolver questões bancárias. Ao final do dia já havíamos dividido as funções. Paulo e eu desenvolveríamos pacotes financeiros sob medida para startups, Lídia e Grace ficariam responsáveis pela prospecção e pelo relacionamento com os clientes. Rajan e Betsy cuidariam da base atual de clientes enquanto nos treinavam nos protocolos de aprovação acelerada. Na manhã seguinte, chegamos 1 hora mais cedo. Eu tinha passado a noite preparando materiais de apresentação no meu laptop pessoal, já que os computadores da filial não suportavam softwares atualizados. Transformamos a antiga e empoeirada sala de conferências da filial em um centro estratégico com mapas, listas de clientes-alvo e matrizes de serviços coladas nas paredes. Se a matriz perguntar, estamos organizando os arquivos de transição de clientes, instruí. Todo o resto fica entre nós. Ao meio-dia, Grace conseguiu um convite para um evento de networking no River District naquele fim de semana.
Na terça-feira, Paulo já havia preparado propostas personalizadas para startups de tecnologia, empresas de serviços e iniciativas de manufatura. Lídia estruturou os clientes atuais em uma rede de indicações, oferecendo tarifas diferenciadas como incentivo para trazer novos negócios. Nosso primeiro problema apareceu na manhã de quarta-feira. Um e-mail de Victor. Todos os funcionários da filial West Branch deveriam participar de treinamentos obrigatórios sobre o fechamento da unidade no centro da cidade, com efeito imediato. Sessões diárias das 13 às 17 horas pelas próximas 2 semanas. Isso praticamente anularia nossos esforços externos. A equipe me encarou, o pânico visível nos rostos. Ele sabe, murmurou Rajan. Alguém contou. Avaliei rapidamente as opções. Betsy e eu iremos. O restante de vocês ficará responsável por questões técnicas que exigem permanência na filial. Se alguém questionar, digam que estão auxiliando clientes na transição de contas. As sessões de treinamento eram um exercício cansativo de jargão corporativo. Transições no relacionamento com o cliente significavam ensinar clientes a usar caixas eletrônicos em vez de atendentes. Oportunidades de desenvolvimento de carreira queriam dizer candidatar-se a vagas em outras agências que, na prática, não existiam. Victor fez questão de me cumprimentar no primeiro dia, quando me instalei na agência West Branch. Millie, espero que esteja achando isso instrutivo. A satisfação em sua voz só reforçou minha determinação. Enquanto isso, nossa equipe avançava. Paulo havia contatado 16 empresas e agendado reuniões. Grace e sua prima tinham organizado uma mesa informativa na reunião mensal dos comerciantes do River District. Lídia convenceu seus professores a levarem uma turma de administração à nossa agência para um workshop prático sobre o setor bancário. Nosso segundo obstáculo surgiu na manhã de sexta-feira. O sistema corporativo indicava que todos os nossos limites de movimentação financeira haviam sido restringidos e que as aprovações de crédito foram reduzidas quase a zero. Esse é o procedimento padrão em processos de fechamento, explicou Betsy. Mas eles aceleraram tudo, respondi. Na prática, estamos operando apenas como atendimento ao cliente, não como uma agência completa. Convoquei uma reunião de emergência. Eles estavam tentando nos sufocar sem interferir oficialmente. Precisávamos nos adaptar. Conheço alguém na agência do centro, ofereceu Lídia. Ela pode processar as solicitações para nós dentro da alçada deles. E meu antigo gerente da filial norte ainda atende minhas ligações, acrescentou Paulo. Ele pode aprovar os pedidos iniciais. Reformulamos nossa estratégia. Em vez de processar as solicitações na nossa filial, passaríamos a atuar como ponto principal de contato, enquanto a documentação fluía por colegas mais receptivos em outras unidades. Era trabalhoso, mas funcionava. Ao final da primeira semana, abrimos contas para 7 empresas da região ribeirinha. Pequenas conquistas, mas o ritmo estava crescendo. A notícia sobre a agência que ia até o cliente começou a circular entre os empreendedores. Nosso serviço móvel improvisado, no qual Paulo e Grace visitavam startups para coletar documentação, ganhou forma. Então, surgiu o terceiro e mais grave obstáculo. Na manhã de segunda-feira da segunda semana, cheguei e encontrei um técnico de IT retirando nossos computadores. Atualização do sistema, explicou de forma vaga. Ordens do escritório regional. Ao meio-dia, nossa conexão com a internet foi desligada por engano. O sistema telefônico entrou em manutenção. Estávamos praticamente isolados dos sistemas da empresa. Não é coincidência, disse Betsy enquanto nos reuníamos na sala de conferências agora vazia. Victor descobriu o que estamos fazendo. A energia do grupo despencou. Sem acesso aos sistemas, não podíamos abrir novas contas nem atender adequadamente as existentes. Então é isso, suspirou Rajan. Fizemos o que deu.
Senti o peso da responsabilidade. Eu havia dado esperança a essas pessoas, convenci todas a arriscarem seus últimos dias de trabalho em algo que parecia impossível. Agora, talvez não tivessem nada além de possíveis referências negativas de um executivo rancoroso. Ficamos sentados em silêncio até que Grace falou. Meu primo comentou que o River District tem um espaço de escritório vazio com acesso à internet. E se transferíssemos nossos esforços de prospecção para lá, mesmo sem os sistemas da empresa? E se criássemos formulários em papel, sugeriu Lídia. Do jeito antigo. Coletamos todas as informações, documentos e assinaturas e processamos tudo quando o acesso for reestabelecido. A energia no ambiente mudou. Ou talvez eu tenha somado uma ideia que estava se formando. E se levássemos essa papelada para outras filiais processarem? Dividimos entre várias unidades para que nenhum gerente assuma todo o risco de nos ajudar. Paulo sorriu pela primeira vez desde que o conheci. Conheço pelo menos 3 gerentes de agência que odeiam Victor tanto quanto a gente. Na quarta-feira, já operávamos em modo guerrilha. As manhãs eram passadas na agência West Branch, mantendo as aparências e atendendo os clientes atuais com soluções improvisadas. À tarde, nos revezávamos em duplas pelo River District, trabalhando em um escritório emprestado com uma placa improvisada na porta. Serviços financeiros temporários. A notícia se espalhou pela comunidade de startups sobre a filial que se recusava a morrer. Profissionais financeiros dispostos a entender necessidades específicas, mesmo depois de abandonados pela estrutura corporativa. Começamos a atrair não apenas startups, mas também empresas já consolidadas no River District, frustradas com suas instituições financeiras atuais. Enviamos 22 novas solicitações de abertura de conta no dia anterior. Paulo relatou na reunião da manhã que as solicitações estavam sendo processadas em 4 agências diferentes e que já havia 31 empresas confirmadas para o workshop do dia seguinte. Lídia acrescentou. O escritório de gestão do Distrito do Rio perguntou se poderíamos instalar uma filial permanente no prédio principal deles. Grace completou. Eles estão dispostos a alugar o espaço por 6 meses. Pela primeira vez me permiti acreditar que aquilo poderia realmente dar certo. Os números eram fortes. Em apenas 2 semanas, havíamos gerado mais novas contas empresariais do que a filial havia conquistado no ano inteiro anterior. O potencial de receita desses relacionamentos, especialmente à medida que as startups crescessem, era significativo. Mas Victor ainda não tinha terminado conosco. Na manhã de sexta-feira, recebi um e-mail que fez meu estômago se revirar, com efeito imediato. A data de fechamento da filial West Branch foi antecipada. Todas as operações cessarão na segunda-feira. O processo de demissão dos funcionários começará na terça-feira. Inventário obrigatório da filial no domingo, às 9 horas. Sua presença é obrigatória. Fiquei encarando o celular, tentando compreender o impacto daquilo. Havíamos acabado de perder 2 semanas decisivas. Todo o ímpeto, todo o planejamento, interrompidos por um executivo vingativo que, de alguma forma, sabia exatamente o que estávamos fazendo. A reação da equipe foi previsível. Choque, raiva, resignação. Ele venceu de novo, disse Rajan, balançando a cabeça. Como aconteceu com a filial leste e com a unidade do aeroporto, Betsy colocou a mão no meu ombro. Você tentou, Millie. Isso é mais do que qualquer outra pessoa fez por nós. Olhei ao redor para aquelas pessoas que confiaram em mim, que trabalharam incansavelmente sustentadas apenas pela fé em um plano ousado. Eu não podia decepcioná-los. Inventário no domingo, repeti devagar. Isso nos dá algo em torno de 48 horas. Para quê? Perguntou Paulo. Já acabou? Não, respondi, sentindo uma clareza repentina tomar conta de mim. Só está mudando de forma. Se temos apenas até domingo, então domingo passa a ser o nosso prazo final para apresentar o nosso caso. Para quem? Questionou Lídia.
Foi Victor quem determinou o nosso fechamento, e ele deixou claro que não pretende nos ouvir. Não pro Victor, disse, pegando meu celular. Pro comitê executivo. Eles se reúnem na segunda-feira de manhã para analisar o desempenho trimestral. Victor deve apresentar a estratégia bem-sucedida de consolidação das agências como parte do relatório dele. O comitê não vai nos receber, protestou Betsy. Acredite, eu já tentei contato antes, expliquei, enquanto a ideia ganhava forma. Eles não precisam nos ver, precisam ver os nossos resultados. Abri o organograma da empresa que havia baixado meses antes. Kenneth Wright, diretor financeiro. O sobrinho dele é dono de uma startup de tecnologia no River District. Amanda Chen, diretora de operações. Ela defende a expansão de pequenas empresas há anos. Terence Jackson, diretor de marketing, foi criticado publicamente no último trimestre pela retirada da empresa de comunidades diversas. A compreensão surgiu nos rostos deles. Vocês estão formando uma aliança? Disse Paulo, impressionado. Não, corrigi. Estamos construindo provas irrefutáveis de que a estratégia do Victor é falha e de que ele sabotou deliberadamente uma oportunidade lucrativa. Mas temos apenas 48 horas para fazer isso acontecer. A atmosfera da sala mudou, de derrota para um foco determinado. De quantas contas precisamos para tornar isso incontestável? Perguntou Betsy. Fiz contas rápidas. Com nossa taxa de conversão atual, 50 novas contas comerciais projetariam mais de 2 milhões em receita no primeiro ano, 10 vezes mais do que a previsão da matriz para o último ano desta filial. Nenhum executivo conseguiria ignorar essa discrepância. Temos 29 confirmadas, informou Paulo. Precisamos de mais 21 até domingo. E de documentação, ressaltou Lídia. Provas sólidas de tudo, as contas, as projeções, a interferência do Victor. E tudo precisa ser apresentado de um jeito impossível de ignorar. Grace, normalmente a mais reservada da equipe, deu um passo à frente. Meu primo disse que o River District vai sediar um evento para a imprensa no domingo à tarde. O prefeito estará lá para anunciar melhorias de infraestrutura. Todos os líderes empresariais locais devem comparecer. A tempestade perfeita começava a se formar. Se conseguíssemos reunir depoimentos suficientes, documentar nosso caso com precisão e criar um momento público forte demais para ser ignorado, poderíamos virar o jogo. Talvez conseguíssemos um milagre. Mas enquanto nos separávamos para executar o ataque final, meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Victor sabe de tudo. A reunião do conselho foi antecipada para domingo à noite. Os registros da sua filial estão sendo auditados. Tenha cuidado. Fiquei encarando a tela. Uma constatação fria me atingiu. A mensagem anônima apenas confirmava o que eu já suspeitava. Victor tinha informantes espalhados pela empresa. O fechamento acelerado, as atualizações do sistema, o inventário obrigatório, tudo fazia parte de movimentos calculados no jogo dele. Quem mandou isso? Perguntou Betsy, ao notar minha expressão. Mostrei a mensagem. Temos um problema maior do que imaginávamos, eu disse. A reunião do conselho foi antecipada para domingo à noite. Isso não pode ser coincidência, afirmou Paulo, olhando por cima do ombro dela. O inventário no domingo, seguido imediatamente por uma reunião do conselho. Victor vai apresentar o fechamento da filial como algo já concluído, completei. O peso da situação caiu sobre o grupo. Nosso prazo havia sido reduzido de 48 horas para, na prática, apenas 24. E agora sabíamos que Victor estava monitorando ativamente cada passo nosso. Precisamos sair do radar, decidi. Nada pelos canais da empresa, nada de dispositivos da empresa, nada de locais da empresa. Em menos de 1 hora, transferimos nossa operação para o fundo do Celestinas Café, um pequeno estabelecimento em frente ao River District,
pertencente a uma antiga cliente do Rajan. Celestina abriu espaço, ofereceu café e garantiu total discrição. Meu pai ficou 10 anos sem conseguir um empréstimo comercial até que sua agência a ajudou, disse ela a Rajan. Use o que precisarem. Nos dividimos em frentes. Paulo e Grace continuariam o contato direto com os clientes. Lídia organizaria os dados de desempenho e as projeções. Rajan coordenaria com gerentes de agência mais receptivos para processar a papelada. Betsy cuidaria dos materiais de apresentação. Eu fiquei com a tarefa mais delicada: contatar possíveis aliados no comitê executivo sem alertar Victor. Kenneth Wright joga golfe todo sábado de manhã no Hillcrest, contou Betsy. Ele geralmente termina por volta das 10h30 e toma café no terraço. Como você sabe disso? Perguntei. Trabalho aqui há 16 anos, respondeu ela com um leve sorriso. A gente aprende certas coisas sobre os executivos quando eles acham que você é invisível. Na manhã de sábado, eu estava sentada no terraço do Hillcrest Country Club, tomando um café caro e ensaiando mentalmente minha abordagem. Quando Kenneth Wright saiu da sede do clube, reconheci-o imediatamente dos eventos corporativos. Alto, cabelos grisalhos, sempre com uma expressão séria. Esperei que ele se acomodasse antes de me aproximar. Sr. Wright, sou Millicent Walsh, gerente da filial West Branch. A expressão dele mudou de incômodo para confusão. Filial West Branch? Ela não está sendo fechada? É exatamente sobre isso que preciso falar com o senhor, e também sobre os negócios do seu sobrinho no distrito do Rio. Isso chamou sua atenção. A startup do Jordan. E daí? Ele é uma das 37 empresas com as quais fechamos contrato nas últimas 2 semanas. Empresas que agora ficarão sem atendimento local, já que nossa data de fechamento foi antecipada de forma irrepentina. Wright cerrou os olhos. Sente-se, Sra. Walsh. Durante 20 minutos, expliquei nossa descoberta sobre o potencial do River District, nossa operação de guerrilha para atender essas empresas e os bloqueios sistêmicos que enfrentamos. Apresentei números preliminares mostrando uma projeção de receita muito superior ao desempenho anterior da filial. Por que só estou sabendo disso agora? Questionou Wright. Porque Victor Harman tem suprimindo ativamente essas informações enquanto acelera o fechamento da filial. Respondi, deslizando em sua direção cópias de nossa análise de mercado rejeitada e dos avisos de revogação de acesso aos sistemas. O inventário de domingo serve para garantir que tudo esteja liquidado antes da reunião do comitê executivo na segunda-feira. Wright analisou os documentos, o semblante se tornando sério. Essas projeções são relevantes, mas não há registros oficiais da empresa. Mantivemos documentação independente de tudo, assegurei, e temos a confirmação de mais de 30 empresas dispostas a validar o interesse. Ele permaneceu em silêncio por um longo instante. A reunião do conselho foi realmente transferida para domingo à noite. Victor pediu aprovação acelerada para a estratégia de consolidação. Você pode adiar a votação? Perguntei. Não sem justificativa. Eu precisaria de mais do que projeções. Precisaria de provas concretas de que essa oportunidade é real. Ele olhou para o relógio. Preciso ir. Agradeço sua iniciativa, senhorita Walsh, mas a empresa tem seus procedimentos. Enquanto ele se levantava, lancei minha última carta. O prefeito anunciará novos investimentos em infraestrutura no Distrito do Rio amanhã à tarde. A imprensa estará presente. Assim como os empresários com quem estamos trabalhando, todos falando sobre como nossa agência foi a única instituição financeira a apoiar ativamente o crescimento dos negócios deles. Wright fez uma pausa. A que hora será o anúncio? Às 15 horas, na River District Plaza. Não prometo nada, senhorita Walsh. Voltei aos Celestinas, onde a equipe havia trabalhado durante toda a noite.
As mesas estavam cobertas de papéis, laptops e copos vazios de café. Todos pareciam exaustos, mas determinados. Conseguimos 43 contas confirmadas, relatou Paulo. Precisamos de mais 7 para atingir a meta. A apresentação está pronta, acrescentou Betsy. A documentação está organizada e clara o suficiente para que até o executivo mais avesso a números consiga entender. Preparei projeções de crescimento para os próximos 5 anos, disse Lídia. São conservadoras, mas ainda assim impressionantes, especialmente em comparação com a estratégia de Victor para clientes premium. Falei com Kenneth Wright. Ele demonstrou interesse, mas não se comprometeu. Precisamos tornar a apresentação de domingo incontestável. Grace ergueu os olhos do celular. Meu primo acabou de confirmar que o número de representantes da empresa no evento de amanhã dobrou. A notícia sobre o que estamos tentando fazer se espalhou. Trabalhamos durante toda a tarde, contatando nossos últimos aliados, refinando a apresentação e nos preparando para os 2 desafios de domingo: o inventário obrigatório e o anúncio público. Quando a noite caiu, chegou outra mensagem anônima. 52 empresas confirmaram a abertura de contas, ultrapassando nossa meta. 23 gravaram depoimentos em vídeo relatando a experiência com nossa equipe. 17 assinaram cartas explicando como as políticas de Victor haviam impedido, no passado, qualquer parceria com a nossa empresa. O inventário obrigatório da manhã ocorreu sobre uma formalidade carregada de tensão. O próprio Victor apareceu para supervisionar o processo, observando com satisfação mal disfarçada enquanto catalogávamos os materiais de escritório e nos preparávamos para entregar as chaves. Preciso dos crachás e dos dispositivos da empresa antes de vocês saírem, ordenou friamente. Os cheques finais serão enviados pelo correio após as entrevistas de desligamento na próxima semana. Claro, respondi com calma. Vamos apresentar tudo no anúncio sobre o Distrito do Rio esta tarde. Imagino que você estará lá. Uma expressão de confusão cruzou o rosto dele. Que anúncio? O anúncio do prefeito sobre infraestrutura. Todos os nossos novos clientes comerciais também estarão presentes. A sede não comentou nada com você? Kenneth Wright demonstrou bastante interesse quando mencionei isso. O semblante de Victor se fechou. Esta filial está encerrada, a partir de agora. Qualquer atividade não autorizada deve cessar imediatamente. Já informei o comitê executivo sobre sua abordagem inadequada ao Sr. Wright e sobre seu contato não autorizado com clientes. Ele se inclinou para perto, falando em tom baixo. Você realmente acreditou que uma gerente de filial incompetente poderia me desafiar? Amanhã você terá sorte se conseguir trabalho como caixa de supermercado nesta cidade. Sustentei o olhar. Te vejo às 15 horas, Victor. Enquanto ele se afastava, a equipe trocou olhares apreensivos. Você acabou de desafiar diretamente o homem que está nos demitindo? Perguntou Rajan. Desafiei, confirmei. E ele está certo em uma coisa: uma gerente de filial incompetente não pode enfrentá-lo. Peguei da bolsa o portfólio que havíamos montado. Mas isso aqui pode. Às 14h45 chegamos a River District Plaza, onde uma multidão já se reunia. Câmeras de emissoras locais eram posicionadas próximas a um pequeno palco. O prefeito e outras autoridades conversavam com comerciantes locais. À margem da multidão, visivelmente incomodado, estava Kenneth Wright, acompanhado de outros 2 membros do comitê executivo. Eles chegaram, sussurrou Betsy, apertando meu braço. Mas onde está Victor? Ele vai aparecer, garanti, embora a dúvida me corroesse. Se Victor optasse por não vir, nossa estratégia de confronto público desmoronaria. Pontualmente às 15 horas, o prefeito aproximou-se do microfone para anunciar um investimento de $50 milhões em infraestrutura no Distrito do Rio. Enquanto discursava sobre crescimento econômico e desenvolvimento empresarial, observei a multidão com ansiedade. Então o vi. Victor estava próximo aos membros do comitê executivo, falando de forma urgente ao ouvido de um deles.
A prefeita encerrou o discurso e apresentou o presidente da Associação Comercial do Distrito do Rio, que iniciou reconhecendo os principais parceiros do sucesso da região. E gostaríamos de fazer um reconhecimento especial à extraordinária equipe da West Branch Financial Services, que se tornou uma parceira essencial de mais de 50 empresas aqui nas últimas 3 semanas. Aplausos explodiram quando ele gesticulou em direção à nossa equipe. Victor ergueu a cabeça abruptamente, surpreso. De fato, continuou o presidente da associação, eles demonstraram sozinhos a viabilidade de serviços financeiros em nosso distrito, gerando projeções impressionantes que chamaram a atenção da liderança corporativa. Wright deu um passo à frente. Cochichou algo ao presidente da associação, que assentiu e lhe entregou o microfone. Boa tarde, começou Wright. Como diretor financeiro, estou sempre atento a oportunidades de crescimento. O que aprendi sobre o trabalho realizado aqui é esclarecedor. Ele se virou para Victor, cujo rosto havia perdido a cor, sobretudo porque a estratégia atual da empresa despriorizava explicitamente esses mercados. Era a minha deixa. Aproximei-me do palco, portfólio em mãos. Senhor Wright, preparamos a documentação completa das nossas descobertas, disse, mantendo a voz firme apesar do coração acelerado. 52 novas contas comerciais abertas, receita projetada para o primeiro ano superior a 2,3 milhões de dólares e uma análise detalhada do potencial de crescimento para os próximos 5 anos. Entreguei-lhe a pasta. Incluímos também registros detalhados dos obstáculos sistêmicos que enfrentamos ao desenvolver esses relacionamentos. Wright recebeu o material e começou a examiná-lo enquanto a multidão o observava em silêncio. Victor avançou, com o rosto contorcido de raiva. Isso é totalmente não autorizado, sibilou. Essas pessoas estão agindo fora dos protocolos da empresa, mesmo após instruções explícitas para conduzir um fechamento ordenado da filial. Wright levantou os olhos dos documentos. Isso é verdade, senhorita Walsh? A senhora desobedeceu ordens diretas sobre o fechamento da filial? Era o momento decisivo. Inspirei fundo. Sim, senhor, desobedeci, porque essas ordens contrariavam a missão declarada da nossa empresa de servir as comunidades e apoiar o crescimento dos negócios. Quando identificamos a oportunidade no River District, tivemos uma escolha: seguir cegamente uma estratégia falha ou demonstrar uma alternativa melhor. Apontei para os empresários presentes. Essas não são apenas contas, são parcerias que crescerão com o apoio certo. Elas representam o futuro do setor bancário nesta comunidade. Wright voltou-se para Victor. O senhor tinha conhecimento desse potencial? Essas são projeções infladas, alegações não verificadas de uma gerente tentando salvar o próprio emprego. O presidente da associação interveio. Na verdade, podemos verificar tudo. Nossos membros forneceram declarações formais e projeções de crescimento. A análise de impacto econômico da cidade confirma esses números. O potencial aqui é real. Nos 15 minutos seguintes, empresários se revezaram no microfone relatando como nossa equipe havia criado soluções sob medida para suas necessidades, algo que outras instituições não conseguiam oferecer. A cada depoimento, a posição de Victor enfraquecia visivelmente. Por fim, Wright dirigiu-se à plateia. Em nome da empresa, agradeço à equipe da filial de West Branch pela iniciativa. Virou-se para mim. Fique tranquila, o trabalho de vocês não passou despercebido. Senhorita Walsh, o comitê executivo analisará suas conclusões com atenção na reunião desta noite. Talvez seja necessário reconsiderar algumas decisões estratégicas. Após o evento, Victor me encurralou, afastando-me da multidão. Você cometeu um erro grave, murmurou, em tom ameaçador. Essa encenação de marketing não muda nada. Eu ainda decido o seu futuro nesta empresa. Sorri com tranquilidade. Na verdade, Victor, você não decide. Eu não tenho futuro nesta empresa.
Pedi demissão esta manhã. A expressão dele mudou de confusão para triunfo. Então tudo isso foi inútil? Você se demitiu mesmo? Não foi inútil, corrigi. Aceitei o cargo de primeira diretora de desenvolvimento financeiro do River District, trabalhando diretamente com essas empresas para estabelecer uma instituição financeira de desenvolvimento comunitário. O prefeito me fez a proposta ontem. Entreguei-lhe um cartão com o meu novo título. Nossa primeira iniciativa será firmar parcerias bancárias com instituições que realmente valorizem esses clientes. Kenneth Wright já demonstrou interesse em discutir como sua empresa pode participar sob a nova liderança regional. O rosto de Victor empaleceu ao compreender. Você armou uma cilada. Não, Victor. Você fez isso sozinho quando tentou enterrar uma oportunidade por causa do próprio ego. Eu apenas garanti que todos vissem o que você estava fazendo. Virei-me para sair, mas pausei. E o arquivo que entreguei inclui documentação sobre a manipulação de métricas de desempenho para justificar o fechamento de agências em bairros majoritariamente habitados por minorias, incluindo a transferência de contas de alto valor pouco antes dos períodos de avaliação. O Conselho pode achar isso especialmente relevante, considerando o processo por discriminação que a empresa resolveu no ano passado. 3 horas depois, eu e minha equipe estávamos sentados no café de Celestina, assistindo às notícias na pequena televisão do local. O repórter anunciou uma mudança na liderança regional da nossa antiga empresa, com Victor colocado em licença administrativa, aguardando avaliação. Ainda não acredito que funcionou, disse Rajan, erguendo a xícara em um brinde. E eu não acredito que você se demitiu antes de saber se daria certo, acrescentou Betsy, olhando para mim com respeito recém-descoberto. Sorri. Aprendi algo importante nessas 3 semanas. Sucesso não é vencer dentro de um sistema falho, é construir algo melhor. Paulo ergueu o copo. Enquanto comemorávamos, meu celular vibrou com uma mensagem de Kenneth Wright. O comitê executivo votou unanimemente pela criação de uma sede permanente para o Distrito Ribeirinho. Vaga para diretor distrital disponível imediatamente. Interessados? Mostrei a mensagem para a equipe. As expressões deles diziam tudo antes mesmo de falarem. Fiquem tranquilos, disse eu. Já respondi que só consideraria a proposta se pudesse levar minha própria equipe. Todos vocês, completou Lídia, sorrindo. De demitidos a contratados no mesmo dia, ela disse. Nada mal. Nada mal mesmo, concordei. Refletindo sobre a jornada que percorremos em apenas 30 dias, de uma filial condenada ao fechamento ao empreendimento mais promissor da empresa. Às vezes, a melhor vingança não é destruir o adversário, mas provar que ele está errado de uma forma que jamais poderá desfazer. Essa história mostra como sistemas falhos sobrevivem não pela força, mas pela obediência silenciosa. Victor não caiu porque foi confrontado com raiva, mas porque foi exposto com fatos, números e pessoas reais. A protagonista entendeu algo raro. Nem toda batalha deve ser travada dentro das regras impostas por quem se beneficia delas. Às vezes, o verdadeiro poder está em mudar o tabuleiro. O mais simbólico não foi a queda do antagonista, mas o deslocamento do centro de decisão, da hierarquia fria para a comunidade impactada. O reconhecimento público, o apoio coletivo e a coragem de assumir riscos transformaram uma demissão em libertação. Essa narrativa nos lembra que competência sem voz é invisível, mas quando encontra propósito se torna impossível de ignorar. A grande lição dessa história é que sucesso não significa sobreviver a um sistema injusto, mas ter coragem de construir algo melhor fora dele. A protagonista não venceu porque seguiu ordens, mas porque questionou decisões que contrariavam a própria missão da empresa.
Ela entendeu que reputação, impacto e resultados reais valem mais do que cargos ou autorizações vazias. Outra lição poderosa é que liderança não vem do título, mas da responsabilidade assumida diante das consequências. Enquanto Victor protegia o ego, ela protegia pessoas, negócios e oportunidades. No fim, quem age com coerência pode até perder uma posição, mas ganha algo muito maior: autonomia, respeito e futuro. Agora me diz, você acha que a protagonista planejou tudo desde o início ou aproveitou a oportunidade no momento certo? Se Victor tivesse apoiado o projeto, a história teria terminado do mesmo jeito? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você chegou até aqui na minha história, obrigado por caminhar comigo. Histórias como essa, de resistência a sistemas injustos e conquistas inesperadas, nos lembram do que é possível quando nos recusamos a aceitar a derrota. Se você se identificou, curta e se inscreva para mais relatos reais de desafios e superações no ambiente de trabalho. Compartilhe nos comentários se já enfrentou algo parecido ou precisou lutar pelo que acreditava ser certo. Seu apoio ajuda essas histórias a alcançarem outras pessoas que talvez precisem ouvi-las. Até a próxima, e lembre-se, às vezes os galhos que parecem mortos estão apenas aguardando o momento certo para florescer novamente.